Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo um tema sobre se ele ou ela vai te procurar, se pretende ter alguma atitude aí nos próximos dias, tá? Então nós vamos estar analisando as energias. Só que a espiritualidade me pediu para canalizar essa leitura falando da sua energia, tá, consulente? Então, nós vamos fazer uma leitura do seu campo energético para a gente entender como você está energeticamente. Porque eu fui intuída pela espiritualidade para trazer as orientações nessa leitura para você saber o que tem na sua energia, tá, que está bloqueando o fato da pessoa não conseguir te procurar nesse momento, por exemplo, ou se você está com o campo aberto para ver essa procura, tá? Para a gente começar, a espiritualidade quer que a gente comece a entender que nós também temos, que o nosso campo energético, que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, a forma que nós lidamos, né, com a relação, a energia que nós estamos emanando, isso também conta muito para que as coisas de repente estejam bloqueadas entre vocês. Tá certo? É só para esclarecer aqui para quem chegar no vídeo não está acostumado com aquele padrão de leituras, né, que o pessoal faz, mas eu vou fazer, né, dessa forma porque eu fui aqui intuída, tá bom? Recebi aqui o pedido da espiritualidade e vou canalizar para vocês. Para isso, nós temos duas opções. Para o grupo 1, nós temos o cristal transparente. E para o grupo 2, nós temos o cristal rosa. Respirem profundamente. Mentaliza qual das duas opções chama mais a sua atenção, para que a gente possa canalizar aqui a sua mensagem. Tá certo? É uma mensagem diretamente da espiritualidade para a sua situação. É uma orientação, um aconselhamento, um direcionamento. É para você se entender melhor nesse momento, de se posicionar melhor, né? De corrigir algumas coisas que precisarem ser corrigidas na sua energia, para que de repente você possa aí desenrolar mais rapidamente essa situação com o ser de luz. Tá certo? Vamos lá então? Vamos começar com o cristal transparente. Cristal transparente. Vamos começar com a energia, com os arcanos maiores. Então, vamos fazer uma leitura aqui do seu campo energético, do seu campo quântico, né? É o que eu chamo de leitura da alma, para a gente entender, a partir dessa leitura, o que está bloqueando aqui. Aqui, olha só, o julgamento, né? O julgamento fala de um chamado para um renascimento. Consulentes do cristal transparente. Eu trouxe uma mensagem aqui para vocês, uma frase, tá? Hoje eu vi essa frase e eu gostei muito, vou trazer para vocês. A frase é a seguinte. A frase é do psicólogo Viktor Frankl, né? Ele escreveu aquele livro. Ele era médico. Ele era médico e psicólogo também, tá? Então, acho que ele era neuro, se eu não me engano, tá? Ele trabalhava com neuromedicina voltada para o cérebro, enfim, ok? A mensagem, ele escreveu aquele livro Em Busca de um Sentido. E a frase aqui dele é a seguinte: a única liberdade que nós temos, que nós seres humanos temos, é a liberdade de escolher a atitude com que nós encaramos as coisas, tá? Então, essa liberdade de escolher como nós encaramos as coisas tem a ver com a escolha, como nós escolhemos perceber as coisas. Então, eu posso perceber as coisas a partir de um ponto muito negativo, ou eu posso escolher ver as coisas a partir de um ponto, né, positivo. É a história lá, aquela historinha, quando você olha para o copo, se você está vendo o copo meio cheio ou meio vazio, tá? É mais ou menos essa mesma coisa, esse mesmo sentido para essa frase. Vamos ver então como está a sua energia. Consulente do cristal transparente. Vamos ver aqui. Olha, já veio aqui o mago e o imperador.
Eu acho tão engraçado quando eu puxo a energia de vocês, que vem essas energias fortes assim. Ai, ai. Vamos ver o mago e o imperador. Temperança. Uau, que lindo. Energia linda aqui de vocês, hein? Vocês são muito fortes, pessoas muito fortes, muito determinadas, né? Mas às vezes vocês se tornam muito obstinados e essa obstinação, essa teimosia, o querer fazer do seu jeito, às vezes bloqueia as coisas acontecerem naturalmente na vida de vocês, tá? Olha só, carta do carro. É isso mesmo. Pessoas que têm uma energia de, né? Vocês têm uma energia de muita iniciativa, de muita, assim, pessoas que querem resolver rápido, que querem as coisas, né? Ali tudo de forma, energia do fundo do deck, é a carta da morte, tá? Então, essa força que vocês carregam, consulente do cristal transparente, essa força, essa energia que você carrega, porque o mago foi a sua primeira energia, então aqui o mago vem como um potencial de manifestação, ou seja, vocês têm uma conexão espiritual muito forte, e existe aqui uma energia de um potencial para manifestação, para você manifestar estrutura. Então vocês provavelmente aqui são aquelas pessoas que acompanham aqui o meu canal, que são pessoas que são guerreiras, pessoas determinadas, pessoas que se acostumaram a resolver seus próprios problemas, a fazer as coisas tudo ao seu modo, ao seu jeito no decorrer da vida, porque provavelmente não tinham pessoas na sua infância para ajudá-los, e vocês tiveram, sabe aquelas crianças que cresceram, tiveram que aprender a se virar nos 30, desde cedo? Então, vocês são essas pessoas, tá? Então, vamos ver aqui complementação. Crianças que tiveram que aprender a amadurecer muito rápido, que tiveram que aprender a se virar desde cedo, pessoas que começaram a trabalhar muito cedo. Aqui tem uma energia de pessoas muito fortes, muito determinadas, muito guerreiras, tá? 4 de copas, página de copas. Ok. Rainha de ouros com 10 de ouros, é isso mesmo, tá? Pessoas que usaram muito no decorrer da vida a energia masculina, né? Vocês, 6 de copas. Vocês usaram muito da energia masculina no decorrer da vida de vocês, pessoas que tiveram que arregaçar as mangas mesmo e fazer acontecer, né? E com isso vocês se tornaram essas pessoas determinadas, obstinadas, pessoas aqui que lutam, que não desistem nunca, né? Só que o que a espiritualidade quer que você saiba? Que essa energia, ela é uma energia yang e sim é uma energia potente, é uma energia de onde você cocria a sua vida, onde você manifesta a sua vida profissional, financeira. E isso é muito importante. Você não tem que abrir mão dessa energia, dessa capacidade de transformação, dessa capacidade de manifestar estrutura material na sua vida. Como eu disse, para a maioria de vocês, é muito provável que vocês não tiveram na infância aquela figura paterna que foram que te deram aqui uma estrutura, que foram um provedor para vocês. Vocês provavelmente, a maioria de vocês tiveram que ou foram educados por uma figura feminina que era mais forte, mais predominante, né, na família, e um masculino ali que foi ausente de alguma forma, ou ausente emocionalmente, ou ausente literalmente, fisicamente falando, ou foi um masculino onde não proveu aqui a estrutura, a estabilidade para vocês, né? E vocês desde cedo resolveram, não, eu sei que eu vou ter que buscar, né, de fazer por mim mesma, porque não vocês perceberam que até então ninguém fazia por vocês. Então vocês arregaçaram as mangas e foram buscar construir a própria vida de vocês. Só que o que nós temos aqui? Nós temos uma questão emocional muito forte. Obviamente, se você vê nesse vídeo, você tem um ser de luz na sua energia e você tem alguma questão emocional, alguma pendência emocional com essa pessoa nesse momento. E para isso, só que assim, existe aqui pessoas que já construíram muita coisa na própria vida, né? Já estão num certo patamar, né? Já adquiriram algumas estruturas, ou no mínimo você leva a sua vida numa boa, sua vida material. Só que aqui ficou faltando a vida amorosa para vocês, né? São pessoas que têm dificuldade em manifestar a vida amorosa, porque justamente porque provavelmente vocês pegam essa energia, né? Essa energia de força,
né, de determinação, e vocês também acabam levando essa energia para os relacionamentos amorosos. Só que quando vocês fazem isso, escuta isso, tá, consulente? Quando vocês pegam essa energia, essa força que vocês têm para essa obstinação, essa determinação que vocês têm para e levam essa energia que é para a construção da sua própria vida e você leva para a sua área amorosa, aí é aqui que as coisas acontecem, é aqui que bloqueia. Porque essa energia yang, essa energia masculina, e aqui, por favor, gente, não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com homem e mulher, é energia, tá? Então, essa energia masculina é uma energia potente, é muito forte e é necessária para nós conduzirmos a nossa própria vida. Só que, quando nós levamos essa energia para os relacionamentos, ela é uma energia que bloqueia, tá? Porque é a energia que faz com que a gente desenvolva um relacionamento amoroso é a energia feminina. É essa energia feminina que precisa estar equilibrada, equalizada, né? Para que a gente possa desenvolver uma relação amorosa. Entende? Então não adianta vocês que estão acostumados a fazerem ações, a resolverem as coisas. Não adianta vocês aqui que vieram no Cristal Transparente começar um relacionamento onde é você que faz a relação acontecer, que é você que toma atitude, que é você que para muitos aqui, para muitas aqui, até mesmo você é você sendo a provedora da relação, é você de repente ali ajudando o outro, quando o outro está passando por dificuldades, vocês querem ajudar, querem de certa forma ajudar, às vezes até materialmente o outro, né? Então, tudo isso, essa força que vocês colocam na relação é uma força que acaba por bloquear e muitas vezes até mesmo fazer com que as relações, finalizem, a carta da morte, tá? Isso é um padrão ancestral que vocês carregam, que vocês trazem de uma referência feminina, né? Que pode ser a mãe de vocês ou aqui uma herança ancestral da sua ancestralidade feminina que você traz de mulheres que têm uma tendência, né? A sua energia, no caso, a sua energia ancestral feminina, são mulheres que têm uma tendência a quererem essa estrutura, essa estabilidade, em buscar fazer o melhor, mas ao mesmo tempo acaba encontrando pessoas que são muito imaturas, muito infantis, pessoas que não acaba não trazendo essa estrutura para vocês e no final das contas é vocês que têm que bancar aqui a estrutura, tanto a estrutura material quanto a estrutura emocional, porque o padrão de vocês é atrair pessoas que não te dão estrutura nem material e nem emocional. E isso bloqueia a vida de vocês, tá? Então é muito importante que você se pergunte hoje como você está nessa relação com esse ser de luz. Como é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que está nesse momento estruturada, é uma pessoa que está equilibrada, é uma pessoa que toma decisões, é uma pessoa que se resolve, ou é o contrário de tudo isso? É uma pessoa instável, é uma pessoa que não te dá segurança e é uma pessoa que sequer tem estrutura para si próprio. É para você se perguntar. Porque o que eu sinto aqui é que vocês estão numa jornada, numa transição, num processo aqui numa jornada de despertar espiritual, né? E onde vocês vão precisar finalizar esse tipo de padrão. Então, é como se você estivesse tentando se relacionar, tentando viver uma relação, só que vocês estão sempre aqui atraindo o mesmo padrão, a mesma situação. É os padrões que se repetem, é as pessoas que se repetem na vida de vocês, sempre no mesmo perfil, sempre no mesmo padrão psicológico, emocional, sempre na mesma estrutura. E vocês estão sempre atraindo isso para vocês. E como vocês já estão aqui nessa jornada de despertar, a espiritualidade está falando para vocês, olha, esse ciclo precisa ser finalizado. Mas para isso, é como se você vai precisar ter que domar o seu leão interno. Sabe? A carta da força, a energia da força me vem aqui na energia total, na energia geral. Então, é como se vocês fossem essas pessoas
que tem um leão interno dentro de vocês, onde ele quer agir, ele quer fazer, ele quer se posicionar, quer liderar, quer colocar força na relação, mas nesse momento vocês estão sendo proibidas de fazer isso, entre aspas, proibição entre aspas. Por quê? Porque a alma de vocês não querem mais que vocês estejam dentro de uma relação onde vocês tenham que vir a repetir esse padrão do passado que vocês já viveram. Então, nesse momento, vocês estão numa transição, né? E aqui dentro de um processo de cura das polaridades do yin e yang. Do yin e yang, ou seja, a cura do masculino e do feminino. É você integrando essa força, essa energia do mago, do imperador para a sua vida, para construir, para estabilizar, para estruturar a sua vida material e emocional, tá? Então, você está nessa transição para construir a sua vida material e emocional, independente de uma outra pessoa. O chamado da sua alma para esse momento é esse. E é por isso que essa pessoa não está conseguindo voltar para a sua vida, se aproximar. Porque você precisa aqui ter, nesse momento, essa experiência de desenvolver esse seu lado, onde para alguns aqui você já desenvolve a parte material, mas também tem a parte emocional que precisa ser desenvolvida, digamos assim, de uma forma independente. Se você estiver numa relação nesse momento com alguém, com um ser de luz que você mentalizou, que seja, ou com qualquer outra pessoa, vocês vão estar correndo risco a repetir o padrão do passado. Ainda mais se essa pessoa for o que que já foi dito aqui na leitura. Aí sim que você vai estar correndo um sério risco de estar numa relação, né, com alguém que ainda não está preparado para vocês, porque a pessoa vem como um pajem, né, uma energia de pajem, que é uma energia ainda muito, muito, muito imatura diante daquilo que a alma quer que vocês experienciem nesse momento. Então, a sua alma quer que você viva um relacionamento, mas um relacionamento onde haverá equilíbrio. Um equilíbrio entre o dar e o receber. Um equilíbrio onde você vai estar você vai estar na relação se doando, mas o outro também vai estar se doando e ambos vão construir uma relação juntos. Essa pessoa que você mentalizou, ela ainda não tem a energia, o potencial, ela ainda não está no potencial do imperador para poder se unir a você e estar com você nesse momento. Entendem? Então, por isso que aqui talvez há ainda um afastamento, e esse afastamento continua, porque a carta da temperança vem aqui falando que ainda há uma necessidade de cura das polaridades da energia masculina e feminina. Porque se você, consulente do cristal transparente, se colocar nesta relação com essa pessoa agora, antes de fechar esse processo de cura que está acontecendo aqui, o que vai acontecer? Você vai ser a pessoa que carrega essa relação sozinha nas costas. Porque essa pessoa ainda não tem estrutura para te oferecer. E é por isso que a espiritualidade está dizendo, é por isso que essa pessoa ainda não retornou para a sua vida. É por isso que ainda há um bloqueio aqui. Porque vocês precisam finalizar os ciclos kármicos. Precisa haver aqui uma limpeza de padrões que já se repetem. E se você observar, você vai entender isso aqui que você está passando agora. Você vai entender. Se essa leitura é para você, você vai entender. Você vai saber, Geira, é para mim. Porque para muitos aqui, vocês estão tentando manifestar essa relação com esse ser de luz. Estão tentando, de todas as formas aqui, né, trazer essa pessoa para sua vida, né? Só que vocês não estão conseguindo. E aqui a espiritualidade está revelando. O bloqueio não está na pessoa. Quer dizer, perdão. O bloqueio, ele está em ambos. Uma relação é feita de duas pessoas. É uma dinâmica, é a energia que está na relação de vocês. Mas quando você pensa que é só a pessoa, mas só a pessoa que está, no caso, só a pessoa que é culpada, por exemplo, quando a gente coloca culpa no outro,
Então, nós estamos dizendo, então, que nós não temos uma contribuição na relação. Então, a gente fica isento da transformação. Porque se a culpa não é minha, a culpa é do outro, então eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que ficar esperando o outro. Então, é essa ideia que a gente tem que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar a minha percepção. Lembra? Eu vou ver esse copo meio cheio ou eu vou olhar para esse copo meio vazio? Muda a sua percepção, porque se vocês não mudarem a percepção de vocês, vocês vão passar anos aqui estagnados, esperando essa pessoa voltar, essa pessoa não volta, se vocês não fizerem o seu processo de mudança, de transformação de padrão. Porque a sua alma não quer mais que você viva essa experiência. Entendem isso? Então, por isso que muitos de vocês estão empacados aí, né? Nessa ideia de um relacionamento no ata nem desata, não vai para frente nem para trás. Não... Por quê? Porque e é muito provável que o conflito aqui entre vocês é exatamente esse. É um conflito onde você não quer aceitar essa pessoa como ela está nesse momento, imatura, instável, né? Uma pessoa que ainda não consegue se posicionar, se decidir, né? Ser uma pessoa comprometida, uma pessoa que está na relação. E quando a gente fala de compromisso, tá? Porque tem muita gente aqui nos comentários que tem ainda uma visão distorcida. O que é um compromisso? Será que o compromisso significa ser um casamento? Não. Estar comprometido numa relação com alguém é para além disso. Porque tem muita gente que está casado num casamento, num compromisso com alguém e não é comprometido. Vocês sabem disso. Então, uma coisa não quer dizer a outra. Se vocês estão achando que o fato de alguém se comprometer com vocês, pedir vocês em casamento e casar com vocês significa compromisso, não é compromisso. Isso é um status social. A pessoa está numa relação de forma comprometida, significa a pessoa estar lá com vocês, né? Presente, caminhando lado a lado, construindo uma relação junto com vocês. Entendeu? Isso é compromisso, é comprometimento dentro da relação. E que não tem nada a ver com status social. Se é namoro, noivado, casamento, nenhum status social dá esse comprometimento da relação. A pessoa vai demonstrar para você que ela está comprometida com a relação quando ela está lá, ao seu lado, para construir uma relação junto com você. E que não tem nada a ver com essa ideia do status social. Porque ontem eu falei sobre isso, muitas pessoas não gostaram, até se desinscreveram do canal, mas é uma realidade que a pessoa não está querendo olhar ou não está querendo perceber da forma correta, né? Está com a percepção equivocada, né? Porque a instituição, casamento, é o que eu falei para vocês, da forma que os casamentos se constroem ou se construíam no passado, e esse passado pode ser até ontem, a forma que há essa construção dessa instituição casamento, essa forma está falida. Essa forma que as pessoas tinham de se relacionar no passado, ela faliu, morreu, acabou, não tem como. Por isso que o índice de divórcio a cada dia cresce mais e mais. Então, nós precisamos primeiro mudar a nossa mentalidade, mudar nossa forma de pensar, mudar as nossas crenças, para que a gente possa entender como nós estamos agora, nesse momento presente, e como eu posso fazer novas escolhas para que haja uma nova forma de se relacionar, que não tem nada a ver com liberdade, com relacionamento aberto, com relacionamento poligâmico, monogâmico, não tem nada a ver com isso, mas tem a forma que nós vamos estar agora olhando para os relacionamentos e fazendo escolhas a partir dessa nova percepção. Então, quanto mais você fizer o seu processo de autoconhecimento, mais assertivo você vai ser nas suas escolhas, sabendo quem você é, o que você quer. E autoconhecimento, quando nós fazemos uma jornada de autoconhecimento, não é só para nós. Você não vai se conhecer só a você. Quando você faz uma jornada de autoconhecimento, você passa a conhecer o outro melhor também. E quando você passa a se conhecer melhor, a conhecer o outro melhor, você começa a fazer as suas escolhas de forma mais assertiva e consciente. E passa a fazer escolhas com menos ilusões.
a respeito, idealizações romantizadas demais, etc, etc. Estão entendendo aqui? Então, é isso que a espiritualidade quer trazer para vocês hoje, tá? Então, para quem quer se aprofundar mais, né, no seu autoconhecimento, para quem quer se aprofundar mais no seu autoconhecimento, para quem quer saber mais sobre a relação que você está vivendo agora com o seu ser de luz, né, nesse momento. Então, eu abri a agenda para atendimentos em videochamada. Você vai poder vai falar comigo lá durante 1h30. E a gente vai poder fazer uma análise mais profunda da sua situação específica, tá bom? Para que você possa entender mais. O que eu posso trazer aqui no canal hoje, de forma coletiva e gratuita, é que vocês estão aqui numa jornada de cura, né, da energia masculina e da energia feminina. É onde você está aqui nesse momento vivendo o equilíbrio, onde a sua alma está te levando, né, para um equilíbrio do yin e yang, né, a energia do masculino e do feminino, que é aqui o aprendizado sobre quando eu devo agir, quando eu devo fazer a minha parte e quando eu devo ficar ali parada, sim, porque tem uma etapa que a gente tem que ficar quietinha, só trabalhando a nossa energia, só trabalhando. Isso é trabalhar a energia feminina. Quando a gente trabalha a energia feminina para sair dessa energia de ação, 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 principalmente ação em relação ao outro, aí você começa a trabalhar a sua energia feminina fazendo meditação, fazendo ali fazendo reflexões, fazendo a sua autoanálise, a sua autoobservação, onde você vai se conectar mais com o seu autocuidado, vai cuidar mais de você. É assim que você trabalha a sua energia feminina. Tá certo? Grupo 1. Então, é isso aqui que a espiritualidade está trazendo. Então, por que essa pessoa ainda não retornou? Agora eu inverto a pergunta, porque lá no começo nós estamos perguntando né, se haverá procura e se essa pessoa pretende se aproximar, né? Agora nós vamos inverter. Então, por que essa pessoa ainda não consegue se aproximar de vocês? É exatamente o que foi dito aqui. Pega essa mensagem, ouça ela mais de uma vez, guarda, ouça em outro momento para você entender. Porque vocês estão aborrecidos aqui com a sua área emocional, mas esse aborrecimento que você está vivendo faz parte dessa cura, de vocês aprenderem a lidar com o tempo. Olha só, a temperança veio no centro do jogo para dizer para vocês que as polaridades precisam ser equilibradas. Que o passado não pode mais se repetir. Carta da morte. Então, não adianta vocês quererem a carta do carro, não adianta mais vocês quererem acelerar o processo, né? Vamos acelerar o processo aqui para fazer isso acontecer mais rápido, porque vocês não vão conseguir, porque aqui precisa de tempo para equilibrar as suas energias. Gina, eu já estou esperando essa pessoa há 5 anos, há 10 anos. Aqui não é você esperando a outra pessoa. E se você tem essa ideia que você está esperando o outro, muda a sua percepção sobre isso. O que você tem que entender aqui é que se você está há 5 anos fazendo esse processo, há 10 anos fazendo esse processo, há 1 ano, 2 anos, não importa quanto tempo, mas o tempo que você está aqui nessa jornada com esse ser de luz tem a ver com a sua cura interna. Tem a ver com a sua cura ancestral, tem a ver com você aqui passando pelo seu processo de autoconhecimento e ajuste, digamos assim, e ajuste energético. É a sua energia que está sendo trabalhada, é a sua energia que está sendo transformada. Aqui, temperança é o espírito e matéria. Espírito e matéria fazendo a alquimia em você, mudando a sua forma de ver as coisas, fazendo com que você mude a sua percepção, que você mude a visão dos fatos e que você enxergue as coisas como elas são, tá? Porque não se enganem, tá? Nós carregamos memórias ancestrais. Repito, nós carregamos memórias ancestrais. Nós somos aquela semente, sabe a semente da árvore? Então, a semente da árvore, ela carrega uma memória. Por isso que quando você coloca ela na terra, ela, a partir de alguns determinado tempo ali, você bota a semente na terra e aí ela brota e ela gera uma nova árvore, né? Aquela árvore estrondosa, dependendo de cada uma a sua espécie. Mas aí a semente carrega uma memória que ela vai gerar, aí planta na terra e ela brota e ela vai gerar aquela árvore gigantesca. Por que isso acontece? Porque tem uma memória naquela semente.
E nós somos a mesma coisa. Nós carregamos memórias ancestrais. Memórias ancestrais. Então, muitos de nós estamos aqui vivendo relacionamentos, né, da mesma forma que os nossos ancestrais viviam. Então, você tem uma memória ancestral. Se você tem uma memória ancestral dos seus antepassados, que você traz, da raiz da ancestralidade paterna e materna, se você tem aí uma energia que faz com que você esteja nas relações de uma maneira, ou você é muito raivosa na relação, ou você é muito imediatista, você é muito ansiosa, ou você é muito estressada, qualquer coisa que seja muito, ou você é muito reprimida, ou você sempre está de forma muito reprimida e, né, sempre sofrendo as opressões dentro das relações, seja uma polaridade, seja outra, isso são memórias que você traz da sua ancestralidade. E é isso que a espiritualidade quer que a gente faça a cura nesse momento, a cura ancestral, a cura dos padrões, a cura das feridas emocionais, a cura das máscaras que a gente carrega e principalmente a cura dessas memórias ancestrais de repetição. Que o ciclo está sempre se repetindo. Sempre se repetindo. E quando os ciclos se repetem, a alma não evolui. Então, não desperdice mais seu tempo culpando ninguém por nada, porque aqui é uma questão de você despertar a sua consciência. É você despertar a sua consciência para ver as coisas como elas realmente são. E assim, a partir disso, você mudar a sua percepção. Você escolher ver as coisas de uma forma diferente e não de uma forma literal. Isso é bom, isso é ruim, essa pessoa é má, essa pessoa é boa, essa pessoa tá me prejudicando, ou essa pessoa tá me amando. Então, todos nós fazemos julgamentos, né? Em todos os momentos a gente faz julgamentos. Mas são julgamentos dessas memórias ancestrais, desses padrões ancestrais, dessas falsas percepções que nós carregamos. Tá entendendo? Vamos tirar aqui umas cartinhas ciganas para tirar umas orientações. Leitura profunda, né? Acredito que foi uma leitura que trouxe muita orientação para vocês entenderem, né? Então, se agarrem a essa ideia de vocês precisarem. Se nós estamos aqui e estamos ouvindo essa mensagem falou com você, você precisa entender que nós estamos aqui para fazer a nossa cura ancestral. Porque nós estamos repetindo padrões nas relações, que são padrões que os nossos pais viveram, que nossos avós viveram, que nossas bisavós e tataravós viveram, a forma que eles viveram. Cada um da sua forma. Então, se você perceba, o que eu trouxe de padrões da minha ancestralidade? Será que eu trouxe aqui uma energia de pessoas que são muito controladoras? Pessoas que querem tomar a frente e fazer acontecer e atropelam tudo? E aí acabam atraindo pessoas que não acompanham o ritmo de vocês? Pode ser. Tá? Então, como eu disse, tá? Se vocês precisarem de ajuda, de suporte, o WhatsApp está na descrição do vídeo. Vamos ver aqui uma cartinha. Carta do cigano. Não quero bagunçar. Carta do cigano. Carta dos peixes. Energia. A carta do cigano vem com uma energia masculina aqui, né? Carta dos peixes, falando de estrutura, de estabilidade. Ok, raposa. Tem alguém de olho em vocês aqui, né? Tá? Então, o que a espiritualidade quer falar para vocês? Essa pessoa, ela tem sentimentos. Nós temos o pajem de copas e o 6 de copas. Então, vocês têm uma conexão de alma com essa pessoa e ela tem sentimentos por vocês. Só que ela é uma pessoa muito imatura e acaba ficando, né, aqui não conseguindo agir em relação a vocês, até mesmo por tudo que já foi dito aqui. Mas fica observando vocês à distância, né? Fica analisando, olha só. Fica tentando encontrar uma solução. Tá? Então, vamos ver aqui uma energia de complementação.
carta da cobra, tem muito desejo, tem muita paixão. Então, vocês conseguiram entender a dinâmica dessa leitura, tá? É uma dinâmica, essa leitura, ela traz aqui uma dinâmica para que você possa corrigir aqui a sua energia, né? Para que você possa abrir caminhos aí, olha, a limpeza que precisa acontecer. Olha aqui, a cobra fala de transmutação, né? A limpeza que precisa acontecer. Ah, Gina, mas o outro é que precisa se transformar. Sim, só que nós não temos poder sobre o outro. Então, tudo tem que começar aqui em vocês, tá? Olha só, limpeza espiritual aqui, tá? Além de tudo aqui, né? Porque nem tudo é espiritual, nem tudo é material, nem tudo é emocional, nem tudo, né? Lembra que nós somos, olha só, a carta da cigana. Lembra que nós somos um ser multidimensional. Então, todos os problemas que nós temos na nossa vida, ele passa pela dimensão espiritual, pela dimensão mental, emocional e física. Quando nós buscamos tratamento só espiritual, a gente está esquecendo que também tem a parte emocional, né? E a cura ancestral, ela está ligada aos padrões, que está ligado ao mental e emocional, ok? Então, aqui existe também, ó, questões, energias. Precisa fazer uma limpeza espiritual aqui também vocês. Gina, que limpeza espiritual eu posso fazer? 21 dias de Arcanjo Miguel já vai ajudar muito. Vocês não valorizam essas limpezas que eu compartilho com vocês, que vocês colocam até mesmo ali na hora que vocês estão dormindo, na hora do sono, porque essas limpezas energéticas que eu compartilho com vocês, elas fazem um trabalho profundo no seu campo energético, uma limpeza de crenças no seu inconsciente, né? E a gente pode fazer isso até na hora que está dormindo, tá? Ah, tem que fazer trabalho espiritual, não sei o quê. Não, gente. Não. Mesa radiônica, você pode fazer qualquer coisa, ajuda, tudo ajuda. Toda e qualquer terapia técnica holística ajuda. Mas é o que eu digo para vocês. Se você não trabalhar o seu mental, o seu emocional, você mesmo, todos os dias, você faz uma técnica de limpeza energética, seja ela qual for, e um mês depois volta tudo de novo. Porque é você que tem que. A gente tem que transformar aqui a nossa mente, limpar a nossa mente todos os dias. Limpeza mental e emocional todos os dias. Como isso acontece? Limpando as minhas crenças, limpando os meus pensamentos negativos, os pensamentos autossabotadores, trabalhando amor próprio, autoconfiança, merecimento, para que eu fique numa vibração mais elevada, numa energia mais elevada. Né? Eu tenho que trabalhar minhas questões emocionais, se eu tenho questões emocionais mal resolvidas, então eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa muito imediatista, sou uma pessoa, sou uma pessoa melancólica, triste, tudo isso precisa ser equalizado. Eu preciso equalizar em mim essas energias, tanto no campo mental quanto no campo emocional, para que eu possa, como vocês gostam de dizer, abrir caminhos, né? Para que a minha vida amorosa prospere, para que a minha vida material prospere, eu preciso buscar essas energias para me equalizar. Certinho? Que leitura é essa, hein, gente? Eu gostei muito. E vocês gostaram? Então, se você gostou, deixa um like para mim, hype esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações, para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Tá certo? Convido você também, se você desejar, né, seguir para ouvir a segunda opção aqui do vídeo. Tá bom? Vamos então para a segunda opção. Gratidão a todos. E agora vamos para o grupo 2. Vamos lá, grupo 2. Grupo 2. Não, se você não ouviu a introdução desse vídeo, tá? Essa leitura vai ser uma leitura onde nós vamos estar aqui trazendo as energias para saber se haverá procura, se o ser de luz vai te procurar ou não, se pretende ter alguma ação e alguma atitude, mas aqui a leitura que nós vamos estar fazendo é da sua energia, que a espiritualidade me pediu para que eu fizesse a análise da sua energia para saber o que na sua energia está bloqueando essa procura, essa aproximação, tá? A gente vai inverter um pouco hoje, porque a espiritualidade quer que a gente traga mais consciência para vocês, sabendo que uma dinâmica de uma relação, ela é feita de duas pessoas. Então, muitas vezes, o bloqueio, ele pode estar em ambos, né? A pessoa pode ter os bloqueios, como a gente faz muitas leituras aqui no canal, então,
Se você tá aqui, se você é novo por aqui, olha, tem muitas leituras aqui no canal, onde você pode, leituras atemporais, tá? Qualquer leitura que você pegar aqui do canal, uma leitura atemporal, qualquer tempo que ela foi gravada, é para o momento que você chegou até aqui, pode ouvir, né? Onde nós falamos muito da energia do ser de luz. Mas só que a gente também tem que fazer análise da nossa energia para saber, né? O que eu tenho na minha energia que bloqueia essa situação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, fazendo a leitura do seu campo quântico, do seu campo energético, para a gente entender como você está nesse momento. E partindo disso, a carta da estrela. Carta da lua. Olha, essa carta da lua já tinha caído, né? Realmente ela queria vir, tá? Processo aqui bem profundo de padrões inconscientes, tá? Vocês estão vivendo, é como se vocês aqui do grupo 2 estão passando agora por acessando padrões inconscientes profundos aqui. Vamos ver aqui. Carta da morte, é isso mesmo. Aqui são crenças, as coisas estão paradas para vocês, né? Estão estagnadas. A espiritualidade quer falar o seguinte, que se você sente que existe uma energia nesse momento, né? Que está, Gina, eu tô com a sensação que a minha vida amorosa está parada, está estagnada, as coisas não estão acontecendo, está tudo travado, tudo bloqueado, a pessoa não liga, não se comunica, e quando a gente se comunica não se entende. Então, o que está acontecendo? Vocês estão em transição nesse momento, e vocês estão passando por uma limpeza de padrões inconscientes. A carta da lua fala muito de padrões inconscientes que estão se levantando nesse momento para serem curados, para serem, a carta da morte fala de limpeza emocional que vocês estão vivendo, tá? Vocês estão passando por uma cura profunda de crenças e padrões, principalmente aqui, crenças. Aí vocês adaptem para a situação de vocês, então ouçam bem, tá? Para vocês adaptarem e perceberem direitinho o que é para vocês, porque aqui assim é uma limpeza de crenças relacionada o Papa fala de crenças sobre compromisso, sobre casamento, crenças sobre religião, crenças sobre cultura também, tá? Às vezes nós trazemos crenças culturais, as crenças que nós herdamos, ok, pessoal? E aí eu já vou começar falando aqui para vocês. Se vocês quiserem ouvir a primeira leitura, ela foi assim incrível, excepcional, profunda a primeira leitura. Eu convido vocês a ouvir, tá? O que eu falei lá? Falei o seguinte, que nós carregamos memórias ancestrais. Então, por exemplo, hoje, eu e você, todo mundo, né? O que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, ok? Desde aquelas pequenas escolhas que nós fazemos, até as escolhas maiores, até as grandes decisões, tudo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia está muito respaldado nessas crenças ancestrais que nós carregamos, porque nós carregamos memórias ancestrais. Então, a forma que os nossos ancestrais se relacionavam, ok? É uma forma também que nós estamos repetindo, isso que nós chamamos de padrões repetitivos. Né? Então, se nós viemos de uma família ancestral, onde uma família que tinha uma tendência a serem pessoas deprimidas, tristes, melancólicas, né? Pessoas que estavam nas relações de forma ali submissa, subjugadas, né? Pessoas que estavam ali muito reprimidas, pessoas que tinham dificuldade de se posicionar, pessoas que tinham dificuldade de colocar limite nas relações, de pessoas que sequer sabiam ter direito da sua própria existência, né? Estavam ali mesmo só para cumprir os protocolos, ou seja, para fazer o que o outro quer, o que a religião quer, o que os pais queriam, o que a família queria, o que a sociedade queria, o que o cônjuge ou parceiro amoroso queria. Pessoas que estavam ali na relação à mercê do outro. Então, se nós temos isso na nossa ancestralidade, então nós também carregamos essas memórias para viver relacionamentos da mesma forma.
E é por isso que muitas vezes aqui você se pergunta, né? O que acontece com a minha vida? Padrões é esse que eu estou repetindo? Você está repetindo memórias ancestrais dos seus antepassados. Você está vivendo relacionamentos repetitivos, do quais eles também viveram da mesma forma que eles viveram. Então, não se perturbe mais tanto, tá? Nesse momento, não se perturbe, não desperdice mais seu tempo se desgastando, né? Tentando entender coisas que você não estava conseguindo entender, né? Muitas vezes aqui está até mesmo uma certa energia de angústia. Por quê? Porque o que você está vivendo é repetições de padrões. E essas repetições de padrões estão acontecendo para quê? Para serem limpos e curados, ok? Só que, para isso, para ser esse padrão ser limpo e curado, o que eu preciso ter consciência? Eu preciso ter consciência que isso está acontecendo. Então, hoje você já pode acalmar seu coração. Você aí que está do outro lado, está me ouvindo, acalma seu coração. Então, o que você está vivendo hoje? Não se angustie mais. Não precisa se angustiar. Não precisa se estressar. Não precisa ficar ansioso, ansiosa. Não precisa ficar triste, melancólico. Você está repetindo padrões inconscientes, que são aquelas gravações que estão lá, né? Que a gente grava lá na nossa primeira infância. Gravações que já vêm como memória no DNA, né? Energias. Como isso funciona? Por exemplo, você não herdou 50% do DNA do seu pai e 50% da sua mãe? Pois é. Então, você trouxe aí 50% de cada um para você. Na energia do DNA, como se fosse uma semente, né? Vem também a memória ancestral daqueles padrões daquela família. As tendências, as pessoas têm tendências, umas tendências a serem tristes, outras a serem ansiosas, outras a serem estressados, raivosos. Tudo isso a gente herda da ancestralidade, ok? Agora, eu tomei consciência. Agora, vocês vão seguir o processo de vocês para curar esses padrões. O que vocês precisam decidir aqui em primeiro lugar? Eu não quero mais viver isso. Eu quero viver uma vida diferente. Geina, temperamento, como vocês queiram chamar, personalidade, identidade, temperamento, seja lá o que for, essas coisas elas podem ser alteradas. Você pode ser uma pessoa que foi extremamente explosiva no passado, raivosa no passado. Você pode mudar o seu temperamento. É fácil? Não, não é. Não é fácil, né? Mas uma decisão que você toma de não querer mais ser aquela pessoa, aquela velha pessoa do passado, e você querer manifestar uma nova pessoa, só o fato de você tomar a decisão, você já vai encontrar o seu caminho de cura. Porque a sua alma vai começar a te guiar, vai começar a te levar para acessar informações através do processo de sincronicidade, onde você vai conseguir fazer as correções dessas energias. Tá certo? Mas você tem que tomar uma decisão. Primeiro, tomar consciência, né? Então, a partir de hoje, você toma consciência. Agora eu entendi. Então, eu não sou a minha tristeza. Eu também não sou a minha raiva. Eu não sou a melancolia. Eu não sou a frustração. Eu não sou a decepção. Eu não sou nenhum tipo de... Eu não sou os meus sentimentos. Eu não sou minhas emoções. Eu não sou meus pensamentos. Então, eu sou uma pessoa. Quem sou eu? Eu sou o observador. Eu observo minhas emoções, eu observo meus pensamentos. Então, se eu estou observando e vendo o que eu estou sentindo, eu posso, Geina, alterar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo? Pode. Você começa a alterar. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que você vai conseguir isso em um dia. Mas você fazendo o exercício todos os dias de transformar essa forma de você estar no mundo que é aqui, uma energia, uma herança ancestral, você tomando essa decisão, você consegue mudar, ok? Quando eu tive conhecimento disso, e desde muito cedo na minha vida eu sempre tive conhecimento, por quê? Porque eu sempre fui aquela pessoa que olhava para minha família e falava, eu não quero ser como eles. Naquela parte negativa, porque toda família tem o seu lado, né, positivo, o seu lado luz ou o lado sombra, o lado bom e o lado, né, não, lado luz e lado sombra fica melhor. Então, toda família tem um lado luz e um lado sombra, né? Então, eu tentava incorporar as características que eu achava interessante para mim da minha família e aquelas sombras que eu percebia neles, eu falava, não, eu não quero isso para mim.
Então, se eu olhava para minha família, eu via pessoas que tinham um certo comportamento, certos vícios, certas coisas. Eu falava, não, eu não quero viver isso. Eu vou ser o contrário disso. Então, eu tomava a decisão de não ser igual, de fazer diferente, de ser diferente. Ah, para ser melhor? Não, não é nada disso. É por uma questão de evolução da nossa alma. Porque as pessoas que estão repetindo os padrões, olha a carta da morte com o dependurado, é gerações e mais gerações e mais gerações que estão aqui repetindo o mesmo ciclo vicioso. E não estão evoluindo, não estão saindo do lugar. Então, por isso que a espiritualidade está preocupada com a nossa evolução. Para além, né, de você vir aqui para saber de um relacionamento amoroso, a espiritualidade quer que você saiba que isso está acontecendo e um dos motivos e um dos bloqueios aqui da sua área amorosa tem a ver com esses padrões ancestrais que você carrega, que precisa ser curado. Tá entendendo? É consciência. Aqui é uma leitura para a gente trazer consciência para entender. Ai, Gina, mas é muito problemático, eu só queria viver um relacionamento. Pois é, você só queria viver uma relação, porque outro dia, esses dias aí, a mulher deixou no comentário. Aí a pessoa falou assim, ai, nossa, quanta dificuldade para viver um amor recíproco. Pois é, porque nós, como a humanidade em geral, a maioria de nós, não estamos preparados para viver uma relação boa e saudável. Se a gente está vivendo relacionamentos a partir de repetições de padrões ancestrais, então nós estamos fracassados a fracassar da mesma forma que os nossos ancestrais. Tá entendendo? Tá vendo como uma simples mudança da percepção da realidade faz com que a gente entenda um monte de coisas que a gente não estava entendendo antes? Olha aqui, 10 de ouros. Tá? 7 de espadas. É só a gente se abrir para entender melhor como as coisas funcionam, né? Pra gente entender. Deixa eu perceber aqui, nossa, como é que é a minha família? Nossa, minha família, meu Deus. Então, o reflexo, tem gente que fala, ah, minha família era toda desestruturada. Então, essa desestrutura, ela tá refletindo em você também nesse momento. E aí você acaba atraindo também pessoas que não estão estruturadas, que estão todas arrebentadas também, assim como nós, entendeu? É uma frequência, uma vibração. Então, não adianta a gente achar que a gente está atraindo um padrão, repetindo o padrão e achar que a culpa é do outro, porque não é só, a relação é feita de duas pessoas. Então, não é só culpa do outro, né? Rei de espadas no fundo do deck. Não é culpa só do outro. Entendeu? Porque nós também estamos emanando uma energia, nós também estamos emanando uma frequência. Nós também estamos compartilhando energia com essa pessoa nessa relação. Então, aqui nós também temos uma contribuição. Então, se do outro lado existem bloqueios, do nosso lado também. Então, por exemplo, se aqui você, consulente do Cristal Rosa, está tendo uma relação com uma pessoa, que é uma pessoa que está aqui constantemente fazendo você se sentir insegura na relação, faz você constantemente se sentir inseguro, né? Você não, faz constantemente você não perceber com quem você está lidando verdadeiramente. Aqui há uma energia de você, né? Quando você olha para essa pessoa, você não vê ela como ela é, então fica alguma coisa oculta, alguma coisa escondida, né? Você não consegue confiar totalmente nessa pessoa, né? Você não consegue ter uma clareza sobre essa pessoa, ou constantemente essa pessoa se mostra para você frio, racional, lógico, né? Uma pessoa que não se conecta emocionalmente com você, não se conecta através das emoções, dos sentimentos, né, mais profundos. É uma coisa mais racional, mais fria, mais lógica, né, mais superficial ali. E você percebe isso, você percebe que você não consegue chegar nessa pessoa, não consegue acessar essa pessoa, não consegue ver essa pessoa como ela é. Entendem? Isso são padrões que você carrega nas relações. Então, constantemente você está atraindo pessoas e energia, né? Pessoas com a energia de que quando você olha para elas, você fala, nossa, não consigo perceber essa pessoa, não sei qual é a dela, não sei o que ela quer, não sei se eu posso confiar, não sei se eu não posso confiar, entendeu? Se eu confio, se eu não confio. E aí vocês estão aqui sempre nessa energia de desconfiança, né? E com a sensação de que vocês constantemente estão tentando se conectar emocionalmente com alguém que não está disponível, que é essa impressão que a pessoa dá, não está disponível emocionalmente para vocês.
Ou uma pessoa que está escondendo coisas de vocês. Uma pessoa que não é clara, que não é verdadeira. Uma pessoa que talvez não seja tão honesta nas relações. E isso aqui é uma memória ancestral que você está repetindo na sua vida. Gina, eu não quero mais viver isso, o que eu vou fazer? Você vai precisar, né, se posicionar, aprender a se posicionar nas relações e não aceitar. Porque aqui vocês têm uma tendência a estar na relação da forma que o outro deseja. Sabe aquelas pessoas que não se posicionam na relação? Sabe aquelas pessoas que são escolhidas? Então, uma pessoa chega na sua vida e a pessoa quer se relacionar com você. E aí você... Ah, tá, a pessoa quer se relacionar comigo. Aí você meio que vai ali na vontade do outro. Você nem para analisar se é o que realmente você quer estar com essa pessoa verdadeiramente. Você vai só meio que sendo levado ali pela energia, tá? Uma coisa que a gente já precisa aprender muito, muito nas relações tem a ver com o posicionamento. Posicionamento. Não é porque as pessoas chegam na nossa vida e querem estar conosco que a gente vai aceitar. Então, o que é isso? Então, qualquer um chega, não, eu quero ficar com você, e você aceita? Você não diz não? Você não se posiciona? Ou se não, a pessoa está na sua vida, querendo se relacionar com você, mas de uma forma que você não fica confortável, onde a pessoa faz coisas e que você, por princípios, você não concorda com isso, onde a pessoa tem um comportamento que os seus princípios não concordam com esse tipo de comportamento, mas mesmo assim você fica passando pano para essa pessoa, né? Você fica ali na relação tentando se encaixar na relação, tentando estar ali na relação, não, porque eu quero estar aqui com essa pessoa, então eu vou me encaixar, eu vou me moldar, eu vou fazer aqui tudo para... Ou seja, vou ser aquela pessoa que está se moldando a relação e se moldando a pessoa que você se relaciona. E você vai, com isso, você vai perdendo a sua própria identidade. Vai deixando de ser quem você é na relação. E tem pessoas que fazem isso, que pagam esse preço só para ter uma relação. Será que é isso que é o correto? Então, quer dizer que para eu viver um relacionamento, eu vou ter que me anular? Será que eu, para viver um relacionamento, eu vou ter que estar ali à mercê do outro para viver uma relação do jeito que o outro quer? E vou ignorar as minhas próprias necessidades? Então, agora nós vamos inverter a pergunta, porque lá no começo a pergunta é se haverá procura, se essa pessoa pretende estar com vocês. Mas agora a gente inverte a pergunta e eu pergunto para você, agora eu falo para você, por que essa pessoa ainda não está numa relação com vocês? Porque essa pessoa está espelhando para vocês esses padrões que você carrega. Enquanto você estiver carregando esses padrões, essa pessoa não consegue estar com vocês numa relação. Por quê? Escolha da alma. Dependurado, estrela. Escolha da alma. Por isso que a espiritualidade está pedindo para que eu traga esse tipo de leitura para vocês entenderem que aqui, porque outro dia eu escutei nos comentários a pessoa falando, não, aqui as coisas não acontecem porque a pessoa escolheu outra pessoa. Então, não tenho que questionar se a pessoa já escolheu estar com outra pessoa, o que você ainda está questionando? A pessoa escolheu outra pessoa, então eu fico questionando e ainda me debatendo, por quê? Porque eu não quero aceitar a rejeição. E por que eu não quero aceitar? Aí eu tenho que investigar, por que eu não quero aceitar essa rejeição? Né? Então, por que eu estou manifestando na minha vida constantemente pessoas que não estão disponíveis emocionalmente, pessoas que estão constantemente escolhendo outra pessoa, pessoas que estão constantemente me virando as costas, pessoas que estão constantemente me abandonando, pessoas que constantemente estão, ou se estão numa relação comigo, são pessoas que estão frias, racionais, lógicas, né? Não estão lá emocionalmente abertas, né? Mas estão de forma racional, não estão abertas emocionalmente. Então, é isso que você tem que se perguntar. Então, a minha frequência, Gena, que está fazendo eu atrair esse tipo de pessoa é a nossa frequência, é a nossa vibração. Não é culpa sua. Tá? Não é culpa sua. Assim também como não é 100% também culpa do outro. É a questão de você saber que é uma vibração, uma frequência. Se eu estou numa vibração, numa frequência, eu vou atrair aquele tipo de pessoa.
E aí, como é que eu faço para mudar isso? Jornada de autoconhecimento. A jornada de autoconhecimento leva você a se autoconhecer, a entender esses mecanismos de como está acontecendo, como que é essa história de cura de ancestralidade, de padrões, né, a cura da criança interior, como que funciona isso, o que eu tenho que fazer para sair desses padrões, né? Aí você vai ter que entender a raiz aqui do seu padrão. Não é difícil, não é muito difícil a gente entender a raiz do nosso padrão, porque a raiz do nosso padrão está lá na primeira infância, onde nós desenvolvemos o relacionamento que nós desenvolvemos com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Então, para a maioria, obviamente que tem exceções, mas para a maioria, o que você está vivendo hoje é o reflexo da relação que você teve com o seu pai e com a sua mãe na infância. Ou, né, ou você está querendo, ou você está sendo inconscientemente levado a viver relacionamentos que estão espelhando o padrão que você viveu com o seu pai e com a sua mãe, no sentido de repetir a mesma experiência que você teve com eles, ou uma experiência, ou você buscando viver uma experiência com essas pessoas, né, que você não viveu com seus pais. Acontece o contrário também. Então, por exemplo, eu não tive uma boa relação com meu pai, então eu tenho uma idealização na minha mente, que eu quero resgatar isso, né, essa relação, e aí eu fico procurando na energia masculina que eu vou me relacionar, né, viver isso com essas pessoas que eu não vivi com o meu pai, ou que eu vivi, ou a dinâmica é igual. Então, se a dinâmica foi onde havia frieza, onde havia, né, distanciamento emocional, você foi isso que aprendeu na infância com o pai ou com a mãe, você leva isso para, aí você atrai pessoas para viver o mesmo relacionamento, que é uma forma da sua alma dizer, olha aqui, você ainda tem esse padrão, tem que limpar. Tem que fazer uma limpeza. E aqui pode ser muitas coisas. Vocês precisam botar a cabecinha de vocês para pensar e fazer essa autoanálise. A partir dessa experiência que eu tive lá na infância, primeira infância lá, dos 0 aos 7 anos, como eu me relacionava com meu pai, como eu me relacionava com a minha mãe. É essa programação, essa gravação, essa memória que está sendo repetida na vida de vocês. E isso aconteceu com seu pai, aconteceu com a sua mãe, aconteceu com seus avós, com seus bisavós. Isso é memória ancestral. Repetições de padrões. Ou pode ter acontecido com a sua avó. Ah, não aconteceu com a minha mãe, mas aconteceu com a minha avó. Ou aconteceu com a minha avó, não aconteceu com a minha mãe. E vice-versa. Aconteceu com a minha mãe, não aconteceu com a avó. Você entendeu? Ah, aconteceu com meu pai. Ou aconteceu com meu avô. Mas isso é memória ancestral. É você saber que a gente está trazendo a energia. Porque tem muitos que vai dizer assim, ah, não, mas não aconteceu nada com meu pai e com a minha mãe. Mas e a minha avó? E meu avô? Como eles eram? Obviamente que a gente não vai conseguir, né? Muitos de nós não vai conseguir essas informações. Mas a gente vai ter que pensar sobre isso. Pensar como eu estou, né? E como eu estou hoje e como eu vou querer estar no futuro, para não repetir mais. Porque o que vai fazer você curar agora é você tomar uma decisão de não querer mais repetir esses padrões e ir em busca da sua jornada de autoconhecimento. 8 de copas. Energia do eremita. É aquele que vai para a caverna. É o eremita dos arcanos menores. O 8 de copas larga tudo, deixa tudo para trás. Olha só, todas as copas. Ele já tem 8 copas lá, ele não quer saber. Ele vira as costas, pega o cajado e ele vai para as montanhas. Por quê? Porque ele vai para a jornada de autoconhecimento. Ele vai pensar sobre tudo isso, vai analisar, fazer as suas próprias autoanálises, porque a partir das suas autoobservações, da sua própria autoanálise, você vai chegar nas respostas. Você pode fazer uma terapia? Pode, vai ajudar? Ajuda. Mas você vai ter que também se comprometer em fazer isso diariamente. Para que você, aos pouquinhos, você vá limpando, vai entendendo, vai tirando da sua vida. Tá? Então, o que a espiritualidade quer falar para vocês hoje, Grupo Rosa, aqui, essa pessoa, ela é o espelho desses padrões inconscientes que você está carregando. Essa pessoa está refletindo isso para você no momento. E a situação de vocês, ó, continua parada, estagnada. Continua cada um no seu próprio mundo, no seu silêncio. Porque aqui é um reflexo, vocês estão espelhando um para o outro uma cura de padrão ancestral. Tá?
Está acontecendo aqui uma renovação. Primeiro aqui, está acontecendo na energia de vocês uma reconexão de quem você é em essência, ou seja, vocês estão acessando aqui, reconectando com a alma de vocês, reconectando com a espiritualidade, né? Vocês estão saindo aqui das energias dessas crenças, essas crenças estão sendo limpas, né? Já estão sendo limpas, mas aqui a espiritualidade está dizendo, olha, nós estamos trazendo essa leitura para dizer para você o que está acontecendo e também para que você também faça a sua parte. Então, quando eu compartilho com vocês as limpezas energéticas, né, aquelas limpezas com frequências vibracionais, e aqui eu recomendo para vocês uma limpeza de cura da ancestralidade, tá? Coloca lá no YouTube. Vocês estão no YouTube, vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, vocês vão lá na lupinha, vocês colocam lá. Canal Desperte o Ser. Meditação para ancestralidade. Nem precisam me pedir. Se vocês quiserem me pedir, eu passo. Mas se quiserem, pesquisem direto. Aprendam a pesquisar, a procurar as coisas também. Né? Para que vocês encontrem até, esse canal e até mesmo outros. Tem muitos e muitos. Né? Então, eu quero uma meditação para a cura da minha ancestralidade. Aí vocês vão lá, pesquisam, vejam qual a frequência, qual o canal que vocês gostam, qual o vídeo que vocês gostam, qual a música que vocês vai ressoar com o ouvido de vocês, que vai gostar de ouvir. Aí vocês, pode ser Ho'oponopono? Pode ser Ho'oponopono. Aí vocês colocam a frequência durante o sono para vocês ouvirem, porque isso aqui vai limpar os padrões inconscientes e vai alinhar o seu campo energético. Cura multidimensional através do som. Musicoterapia é uma das terapias mais eficientes que nós temos. Através da música, do som. Tá bom? Ok? Então, aqui eu diria para vocês que vocês têm como padrões, né? E agora eu vou pegar pesado, tá, gente? Segura a onda aí. Então, vocês têm aqui como padrões dentro das relações, e essa relação que você está vivendo com esse ser de luz nesse momento faz você reviver esses padrões de idealizar demais nas relações. Vocês idealizam demais, vocês romantizam demais. Porque a estrela com a lua fala de romantização, de idealização. Entende? Então, isso também, todo excesso ele tem que ser equalizado. Então, eu não posso ficar me iludindo. Só um minutinho, gente, minha garganta. Ai, minha garganta começou a coçar muito. Olha, o que eu tenho recebido de informação também? Que nós estamos passando também por uma cura do nosso chakra da garganta, tá? Nesses últimos dias, meses aí, eu tô com problema na garganta faz muito tempo. E isso é questões de bloqueio no chakra da garganta que está relacionada à comunicação. Então, muitas coisas que sabe quando a gente fica com muita coisa entalada na garganta, que a gente queria ter falado e não falou? Quando a gente reprime sentimentos e emoções, quando a gente reprime coisas que a gente queria falar e não fala? Tá? Então, a gente fica com bloqueio no chakra da garganta, ok? Então, a minha expressão, a minha comunicação fica prejudicada nas relações e também fica prejudicada com o plano espiritual, tá? Então, também nós devemos trabalhar bastante a nossa comunicação, né? As nossas comunicações assertivas. Então, por isso que muitas vezes nós somos explosivos nos conflitos. Por quê? Porque nós passamos muito tempo reprimindo, e aí quando acontece alguma coisa, né, algum conflito, a gente acaba explodindo naquela energia muito excessiva de explosão, porque passou muito tempo reprimindo algo que deveria ter falado naquela hora, não falou e guardou, reprimiu, né? E tudo aquilo que a gente reprime, a raiva reprimida, que a gente ficou com raiva da pessoa naquele momento, mas não falou nada, ficou quieto, guardou para si. Raiva reprimida, nossa, quando ela vem à tona, é igual aquelas bombas que explodem, é estilhaço para todo lado. Né? Raiva reprimida, quando acontece alguma coisa, a explosão é gigantesca, tá? Então, aqui vamos voltar. Então, vocês idealizam demais, romantizam demais, né? Então, isso precisa também, vocês têm que ter esse equilíbrio nas relações, de não romantizar demais, de não idealizar demais, de não achar que as coisas
Ah, eu sou a princesa aqui, né, da Cinderela e vai vir um príncipe encantado que vai... Entendeu? Tudo isso, essas idealizações exageradas de que alguém vai vir te salvar, que alguém vai vir para tirar você da dor, do sofrimento, para alguém que... Tudo isso a gente precisa parar com isso, né? O Jung falava muito dos arquétipos do Salvador e da heroína, né? Então, né, muitas vezes a gente buscando um salvador, buscando um príncipe, um herói, alguém que possa nos salvar, né? Então, essa idealização ela é equivocada, porque ninguém vai nos salvar, nós vamos ter que nos salvar primeiro de nós mesmos, né? Então, nós temos que ser o nosso próprio herói, nosso próprio salvador, e não idealizando isso nos outros, tá bom? Sair das ilusões, dos medos. Nossa, quanto medo aqui, quanta insegurança vocês carregam, né? Porque vocês têm medo e inseguranças de expressar quem vocês são, de se posicionar. Vocês têm medo, são inseguros, né? Tem medo de colocar limite nas relações, então vocês ficam fazendo tudo que o outro quer para agradar. Né? O medo de se posicionar, o medo de falar o que pensa, de falar o que sente. Né? O medo de estar na relação e se posicionar, porque como foi falado aqui, a maioria de vocês não se posicionam, né? Vocês acabam se encaixando na forma do outro, né? Então tudo isso tem que ser limpo, olha só, a carta da morte, tá? E ir fazendo a limpeza dessas crenças, né? O Papa fala de crenças onde nós fazemos, aqui está muito ligado às crenças religiosas e culturais, né? Fala de cura ancestral também, mas fala mais de quais são as crenças que eu carrego, que são crenças religiosas e crenças culturais a respeito de relacionamento. Como eu, né, porque muitos de nós temos crenças religiosas. Ah, não sigo nenhuma religião, mas nós nascemos num país que existe uma religião predominante. Então, essa energia do coletivo, ela também nos afeta. A energia do coletivo também nos afeta. Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar nisso também, grupo 2. Então, se a energia do coletivo me afeta, então a forma que a cultura do meu país me influencia nas relações, influencia. Nós estamos vivendo num país, né, onde há ainda uma cultura patriarcal ainda muito forte. Onde o homem tem muitos privilégios, né, em relação ao feminino. Não estou falando isso aqui para gerar briga, nada disso não. Né? Porque é melhor, quem é pior, quem é isso, quem é aquilo, não. Estou falando da herança ancestral que nós recebemos da cultura do nosso país de ser um país machista, misógino, né? Que prova isso, Gina? A taxa de feminicídio. Se vocês forem lá no Google hoje pesquisarem, né, o percentual da taxa de feminicídio, vocês vão entender do que eu estou falando, é cultural, né? Então, vocês não sabem, a taxa aumentou, né, da pandemia para cá, de 2020 para cá, a taxa aumentou absurdamente, né? Violência contra a mulher. Tá entendendo? Então, a gente tem que olhar para isso? Tem que olhar para a forma que a minha sociedade se construiu, a partir de que cultura essa sociedade se construiu. Então, quando eu me relaciono com o outro, você tem que entender que você está se relacionando com um outro que foi educado, né, que foi criado e ensinado dentro desta cultura a ser como a pessoa que está como ela está hoje, ela recebeu essas informações através da memória ancestral e através dessa educação cultural e religiosa social da sociedade. Entenderam, meus amores? Então, tá vendo como é coisa que é muito, muito mais profunda? Tá, então é isso. Vamos ver aqui com o baralho cigano. Se você quer uma leitura, aliás, se você deseja um atendimento onde você possa se aprofundar mais na sua energia, na energia do seu ser de luz, né? E para saber, né, principalmente nesse processo terapêutico do que você precisa curar, eu estou com a agenda aberta para atendimento em vídeo chamada, tá? Vamos ver aqui então com o baralho cigano, as energias com o baralho cigano. Carta das nuvens, olha só. Tá?
Então tá tudo muito confuso nesse momento, né? Muita tristeza, muita melancolia, muita confusão, muita indecisão, muito não saber, né, o que vai acontecer. Carta do cão. Olha só a carta da criança. Tá? Então, você e o seu ser de luz têm uma parceria de alma para crescimento, para evolução, né? E principalmente para a cura desses padrões ancestrais. Olha só a carta das montanhas, olha aqui os obstáculos, né? Então, agora a gente, né? Por que não há uma aproximação aqui ainda? Por que vocês ainda não conseguem estarem juntos numa relação, você e o seu ser de luz? Cura da criança interior. Veio como obstáculos aqui. Cura desses padrões que foram falados aqui, das crenças ancestrais, né? Que impedem vocês de viver uma relação boa e saudável. Olha só, energia masculina, energia do cigano. Se você observar essa pessoa, você vai ver, consulente, que essa pessoa, ela faz lembrar alguém da sua infância. Alguém da sua infância, você vai perceber. Fala, nossa, essa pessoa tem um comportamento igual aquela pessoa da minha infância tinha. Vocês vão perceber isso. Ou o pai, ou o cuidador, ou a mãe, ou é reflexo, né, de alguém da sua infância, tá? Nossa, do jeito que essa pessoa me trata, era do jeito que a pessoa me tratava na infância. Ou a relação que vocês têm é parecida, sabe? Ou o comportamento dessa pessoa é igual ao comportamento de alguém que era muito importante na sua infância. Aliança. Vocês têm uma parceria, um contrato de almas para viverem essa relação e através da distância. Por que há distância entre vocês? Porque justamente vocês conseguem fazer a cura de uma forma mais suave. Esses dias, gente, olha só, cigana. A mulher, na verdade, aqui, né? Tem a cigana e tem a mulher. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela está vivendo uma conexão de almas e eles estão morando embaixo do mesmo teto. Eu falei para ela que eu acho isso assim a coisa mais desafiadora que alguém pode passar nesse momento é estar embaixo do mesmo teto que uma conexão de alma, porque o espelhamento das sombras é muito, muito forte. E as coisas podem dar muito, muito ruins se a gente estiver muito próximo, entendeu? Então, por isso que acontece o afastamento, para que essa cura aconteça à distância, né, que parece ser obstáculos que existem entre vocês, pode ser obstáculos, distância geográfica, pode ser situações entre vocês, pode ser qualquer coisa, mas é uma forma que a própria vida tem de fazer com que vocês façam os processos de cura em separação, em afastamento, para que seja mais fácil para vocês. Acredite, é isso que a espiritualidade fala. Se vocês estivessem juntos agora, é provável que vocês não conseguiriam. Vocês não iam conseguir fazer esse processo de cura. Vocês iam se desgastar tanto que vocês iam acabar por... sabe, é o que eu falo para vocês. Qual é o limite, né? Que eu falei para essa pessoa que está morando junto lá. Qual é o limite? É quando você percebe que a relação está se tornando tão pesada que, ao invés de vocês estarem se libertando de karmas, vocês estão acumulando mais. Então, quando você percebe que você está vivendo uma relação com alguém e que você está tentando forçar ali a relação, mas você está percebendo que a energia está ficando densa demais e que, ao invés de vocês estarem libertando dos karmas, vocês estão acumulando mais karmas com conflito, com briga, com confusão, com tudo, aí é a hora de vocês tomarem consciência e falar, não, é melhor que nós estejamos mesmo à distância, para que a gente possa transmutar essas energias, transmutar esses padrões e posteriormente, mais na frente, quando as coisas estiverem mais tranquilas, a gente volta a se encontrar, porque aí vai ser mais tranquilo. Então, é isso aqui para vocês do grupo 2, tá? Uma leitura poderosa, profunda. Meu WhatsApp está na descrição do vídeo, se vocês precisarem de informações sobre o atendimento, tá? O WhatsApp está na descrição do vídeo. Aqui foi uma leitura profunda, para mim transformadora. Gostei muito. Se você gostou também, escreva aí nos comentários, diga para mim se você gostou. E deixa um like para mim, hypa esse vídeo também, deixa um like, tá? Como forma de gratidão. Aqui
Para você que é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho para novas notificações para você não perder esse canal de vista. A todos, eu sou extremamente grata a todos que estão inscritos aqui no canal e que estão aqui comigo juntinhos todos os dias, ouvindo as mensagens, compartilhando, deixando comentários, né? E eu espero que isso seja aqui, né, uma direção, um direcionamento, uma orientação para sua vida nesse momento. Então, eu espero que alguma coisa fique para vocês aqui como crescimento, como expansão, a partir dessa leitura, tá bom? Gratidão a todos, um beijo grande e até o próximo vídeo. Gratidão!